No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Bolsonaro edita medida provisória para livrar agentes públicos de punições por atos emergenciais durante a pandemia e, por tabela, se protege de acusações por improbidade administrativa. Especialistas e ministros do Supremo Tribunal Federal veem medida como inconstitucional e criticam postura do presidente. Bolsonaro ataca Rodrigo Maia em videoconferência com empresários pela manhã e troca afagos com o presidente da Câmara à tarde, quando ambos se reuniram para diminuir as tensões. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 15 de maio do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A excepcionalidade provocada pela pandemia do novo coronavírus tem motivado uma série de atos administrativos emergenciais de gestores e demais agentes públicos, em especial nas áreas da economia e da saúde, o que naturalmente gera o temor de responsabilização por determinadas iniciativas que venham a se descobrir posteriormente ilegais na letra miúda. Só que para resolver uma demanda justa de determinadas categorias do funcionalismo público, o presidente Jair Bolsonaro, que não é bobo nem nada, tratou logo de editar uma medida provisória que, além de repleta de subjetividades, acaba funcionando para protegê-lo. A MP 966 estabelece que somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa os agentes públicos que agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro. Essa proteção vale para responsabilizações referentes a medidas adotadas, direta ou indiretamente, no âmbito do enfrentamento da emergência sanitária e no combate aos efeitos econômicos decorrentes da Covid-19. Ela dá uma maior segurança aos gestores no que diz respeito ao artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual, abre aspas, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, fecha aspas. Imediatamente, diversos juristas apontaram a tentativa do presidente de se livrar de responsabilidade em uma eventual denúncia de improbidade administrativa. Condutas previstas na lei que define crimes de responsabilidade estão, evidentemente, fora do escopo da tal medida provisória. Os especialistas dizem que a MP é muito vaga, seria impossível caracterizar o que é um erro grosseiro, o que abriria uma série de brechas para o cometimento de ilegalidades. Até mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal criticaram a medida e disseram que fatalmente ela será considerada inconstitucional quando chegar à apreciação da Corte. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, já entrou com uma ação no STF questionando a iniciativa do presidente. Para que seja convertida em lei, a MP, obviamente, precisa ainda passar pela análise do Congresso. O PSOL já se posicionou exigindo que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, devolva a medida provisória ao Palácio do Planalto. Não bastasse ser o presidente que mais fez gastos no cartão corporativo nos últimos tempos, de acordo com dados do Portal da Transparência do governo federal, Bolsonaro segue legislando em causa própria no pior momento da história do país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando
Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Atenção, professoras e professores das escolas particulares. Estamos sobrecarregados pelo excesso de trabalho nesse momento de pandemia. Os patrões não querem pagar o reajuste salarial de 2020. Mais do que nunca, precisamos de união para garantir direitos da categoria. Participe da Assembleia Virtual da Educação Básica, dia 16 de maio, sábado, às 10 horas. Inscreva-se para receber o link da Assembleia pelo site ou Facebook do Simpro Rio. Nenhum direito a menos. Simpro Rio, Sindicato de Professores. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. Antes de começarmos as entrevistas de hoje, eu gostaria de falar aqui sobre uma questão que os ouvintes vêm colocando com muita frequência nas nossas redes sociais. Eles têm questionado onde está o Paulo, o que aconteceu com o Paulo Passarinho. Gente, o Paulo Passarinho está bem. Ele está em casa, com a sua família, se cuidando da mesma forma como todos nós, se reservando. Mas não aconteceu nada com Paulo. Nós simplesmente achamos mais prudente, durante esse período de excepcionalidade, que eu passasse a assumir a apresentação do programa. Neste caso, ele sendo gravado de casa, como eu tenho feito diariamente. Mas o Paulo está bem, nós temos conversado quase que diariamente, ele vem acompanhando o programa, inclusive já conversou conosco 2 vezes nesse novo formato, em entrevistas. Então eu reforço mais uma vez que o Paulo Passarinho está bem e muito provavelmente após esse período da pandemia ele voltará aos microfones aqui do Faixa Livre, tá bom, gente? E agora sim, feito o esclarecimento, dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História da Universidade Federal Fluminense, Demian Mello. Demian Mello, bom dia! Bom dia. Muito obrigado, Demian, por conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Demian, ao contrário do que muita gente imaginava, o governo de Jair Bolsonaro vem correspondendo a todas as expectativas. A incapacidade política e administrativa, os discursos arrogantes e irresponsáveis, tudo isso aliado ao desejo de endurecer o regime, fazem dessa gestão do Executivo Federal a pior de toda a história da nossa República. Curiosamente, você, Demian, foi uma das pessoas que primeiro previu a vitória eleitoral de Bolsonaro. Diante de tudo que vem acontecendo, o presidente tem agido como você esperava ou a coisa é ainda pior? Mesmo considerando que o projeto bolsonarista tem contornos fascistas, nunca imaginei governo mais destruidor, assassino e irresponsável como o de Bolsonaro.
e também tão incompetente em tantas áreas, como na desastrosa política externa que isolou o país no plano internacional e ameaça prejudicar o comércio exterior, inclusive em setores que apoiam o governo, como é o caso do agronegócio, na irresponsável política frente à pandemia do coronavírus, no projeto obscurantistas para as áreas de educação, ciência e cultura e na criminosa política de destruição ambiental. Em suma, é um governo destruidor por simplesmente colocar em prática as ideias presentes nas teorias conspiratórias que embasam a ideologia bolsonarista. E nesse ponto ele não surpreende, exceto aquelas almas que acreditavam que a retórica bolsonarista, por sua demagogia, só possuía efeitos eleitorais. Na verdade, ela é estruturante do governo. Esse governo só é possível em razão da natureza da crise que estabeleceu-se no Brasil nos últimos anos, onde os grupos sociais, as classes sociais, não se sentem mais representados pelos partidos tradicionais. E não estamos falando apenas da crise do PT em relação à classe trabalhadora, aos setores subalternos sociais, mas do sistema político partidário de forma geral. A gente está diante daquilo que o Antônio Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, denominou de crise orgânica, que é uma situação onde se multiplicam os organismos de opinião pública, mas principalmente onde parte da burocracia estatal aumentam sua autonomia em relação ao conjunto da sociedade. E esse tem sido o caso muito claro das Forças Armadas, pela sua importância na participação do processo político e na estruturação da própria candidatura e do governo Bolsonaro. Nessa situação de crise orgânica, se abre a cena política para a atuação de figuras carismáticas, né, de aventureiros políticos. Esse foi o caso da Itália, lá na época do Gramsci, com o Mussolini e o fascismo, e esse tem sido o caso do governo Bolsonaro. Nesse sentido, como diz o professor Eduardo Costa Pinto, da Faculdade de Economia da FRJ, o bolsonarismo é uma doença oportunista que atingiu um corpo doente, que é o caso do Brasil. Mas eu posso acrescentar que essa doença organiza um conjunto de ressentimentos da sociedade brasileira e projeta um horizonte distópico. Esses preconceitos e arraigados na sociedade brasileira, eles se empoderaram na política com o governo Bolsonaro e estruturam agora as políticas públicas. É uma situação desesperadora. Antes de nos aprofundarmos nas questões relativas à política, Demian, eu gostaria de uma avaliação sua a respeito dessas medidas que o governo vem tomando para conter os efeitos da pandemia do novo coronavírus, tanto no âmbito social como no âmbito econômico. Para falar das medidas que o governo federal vem tomando em relação à pandemia, seria preciso, em primeiro lugar, falar das medidas que ele não vem tomando, como de seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. E, ao contrário, apoiado por um grupo de empresários e por sua base militante, Bolsonaro vem procurando sabotar as medidas de distanciamento social. A demissão do ministro da Saúde no meio da pandemia é demonstração cabal de que o governo pouco se importa com a vida da população, algo que assume contornos dramáticos à medida que as vítimas do Covid-19 beiram os 15 mil mortos. E aqui não vai nenhum tipo de visão positiva sobre quem era e quem é o Mandetta, né? E as posições irresponsáveis e muito ruins que o Mandetta assumiu logo no início da pandemia. Depois ele teve uma correção de rota e entrou em choque com o Bolsonaro. No que toca à renda básica emergencial, que é uma medida que foi resultado do esforço da oposição parlamentar ao Bolsonaro, para garantir as condições mínimas do distanciamento social da população mais vulnerável, a gestão governamental está além do desastre. Isso contrasta com a rapidez com que a equipe econômica do governo providenciou a quantia astronômica de 1,2 trilhão de reais para o sistema financeiro privado. Todas as dificuldades enfrentadas pelas pessoas mais vulneráveis da sociedade para ter acesso a essa renda básica, tem gente que não recebeu até hoje, né, e que o processo continua em análise, mostra que tem uma estratégia por trás disso. É um pouco além da ineficiência, parece que tem de fato uma estratégia. Ou seja, ao mesmo tempo, o Bolsonaro também vem sonegando recursos para estados e municípios para combater a pandemia. Lembrando que até o início da crise, os chefes de executivos estaduais e municipais, em sua maioria, era formado por apoiadores e ex-apoiadores do governo. É difícil não acreditar que o Bolsonaro age deliberadamente para criar uma situação de caos
social. Um caos esse que pode justificar a adoção de medidas de exceção. Esse é que parece ser o sentido por trás dessa irresponsabilidade e aparente irracionalidade das ações do governo. Não que não exista irracionalidade informando a ação de um governo comprometido com o obscurantismo. O Bolsonaro, Demian, parece estar em uma situação muito complicada depois do início dos depoimentos desse inquérito baseado nas acusações de interferência na Polícia Federal do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro. As declarações do próprio ministro e do ex-diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, acabaram sendo corroboradas pelo conteúdo daquele vídeo da tal reunião ministerial, onde o presidente afirma que queria mudar o superintendente no Rio de Janeiro para dar mais segurança, entre aspas, à sua família. Depois ele, Bolsonaro, ainda tentou alegar que não se referia a uma intervenção na polícia, mas sim oferecer segurança pessoal a seus parentes. Uma história sem pé nem cabeça. O próprio ministro da Secretaria de Governo, o Luiz Eduardo Ramos, admitiu que o ex-capitão do Exército citava a PF. Me parece que o Bolsonaro cria uma realidade paralela onde só os seus aficionados conseguem orbitar. Tirando esses bolsonaristas radicais e aqueles veículos de comunicação que estão alinhados ao governo, será que alguém ainda acredita nessas mentiras do Bolsonaro, Demian? Bom, em primeiro lugar, como a última pesquisa da CNT, encomendada para a MDA, revelou, né, aumentou significativamente a avaliação negativa do governo, né? Chegando a 43,4%, né, dos entrevistados, enquanto que a avaliação positiva, surpreendentemente, também cresceu um pouquinho, né, proporcionalmente, né? Então a gente continua tendo esses 30%, né, de apoio sólido ao governo. As denúncias de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal são muito graves, né? Embora elas não sejam surpreendentes. Principalmente pelo fato de que estão mais do que evidentes as relações da família Bolsonaro com o crime organizado, particularmente com as milícias. E podemos especular que apenas o setor mais fanatizado da população continua acreditando na totalidade da narrativa bolsonarista. A gente pode até dizer que tem uma parcela desses 30% que apoiam o governo que é a mais fanatizada, né? Enquanto outra tem ainda aquele receio de abandonar a posição que assumiu no processo eleitoral, né? Então tem uma questão que a psicanálise talvez explique. O que me preocupa é que essa parcela da população que continua apoiando o governo, esteja disposta a continuar apoiando o governo, mesmo sabendo que a narrativa é baseada em mentiras, né? Muitas coisas evidentemente mentiras. Parece que uma pedagogia fascista do bolsonarismo educa as pessoas a aceitarem e naturalizarem ações violentas contra as instituições da República e também contra pessoas, né? Além das instituições. Porque o projeto bolsonarista, ele, além de assassinato de reputações, né, que parece não ter nenhum tipo de limite ético, conta com uma lógica que é genocida diante da pandemia. Então, no limite, apoia também assassinato de pessoas, né? Enfim, é preocupante, né, esse apoio que o governo ainda conta. Por falar em depoimento, Demian, como você observou a postura dos ministros da ala militar diante desse constrangimento ao qual foram submetidos? Os investigadores estiveram no Palácio do Planalto para colher as explicações deles. Isso de alguma forma enfraquece a relação dessa ala militar com o bolsonarismo? Bom, me parece que sobre a questão da área militar, em vez de diferenças, né, entre ela e o resto do governo, a postura desses generais mentindo deliberadamente talvez denote que eles estão dispostos a sustentar o governo de qualquer jeito, né? Ao contrário de uma insistência que tem aparecido recorrentemente na mídia, principalmente nos jornalões, né, de que a cúpula militar não estaria disposta a aceitar uma aventura golpista, né? Inclusive, o artigo
publicado hoje pelo vice-presidente, o general Mourão, no estado de São Paulo, publicado nessa quinta-feira, dia 14 de maio, aponta justamente para uma pregação por um regime de exceção no Brasil. As Forças Armadas, elas são atualmente uma das principais instituições que dão sustentação ao governo Bolsonaro. E essa sustentação e o próprio movimento das Forças Armadas se comprometerem a apoiar a candidatura do Bolsonaro, como tem revelado alguns pesquisadores, ou seja, essa decisão do apoio ao Bolsonaro como candidato por parte da cúpula militar antecede a adesão que os capitalistas brasileiros tiveram para apoiar o próprio governo, né? Ela tem um alto custo político. Os caras colocam o nome da instituição regular do Estado, instituição fundamental do Estado brasileiro, como esteio do apoio de um governo. Então, tem um alto custo político para fazer essa decisão, de tomar essa decisão de apoiar um candidato e sustentar o governo, como é também de sair do próprio governo, né? Me parece que esse casamento da alta cúpula militar com o Bolsonaro só poderia resultar numa separação por uma queda muito vertiginosa da popularidade do Bolsonaro, que talvez seja o que ainda, no cálculo, né, da cúpula militar, ainda justifique apoiar o próprio governo, né? E nesse caso, os militares, com todas as críticas que a gente possa fazer, a gente já pode dizer que eles têm uma estratégia já delineada, né, para a situação de um eventual divórcio, né, entre o governo, o Bolsonaro e a cúpula militar, que é o fato de que o vice é o general Mourão, outro golpista, né, que já desde o início do governo Bolsonaro se coloca ali como... tenta se colocar e vender essa imagem de contraponto, de moderado, algo que quem acompanha a trajetória do sujeito e lê o artigo que ele publicou nesta quinta-feira no estado de São Paulo, percebe que assim, não se sustenta, né? Eu tenho visto muita gente falando nesses últimos tempos, Demian, da possibilidade de um autogolpe pelo Jair Bolsonaro. O estabelecimento de uma ditadura no país, aliás, sempre foi um dos desejos do ex-capitão do Exército. Como é que você vê essa possibilidade de autogolpe? O Bolsonaro teria força para uma medida como essa? O projeto bolsonarista é um projeto ditatorial. Isso é mais do que evidente, inclusive, como você muito bem formulou, né? Esse discurso permanente de ataques às instituições da República, com a mobilização de suas bases sociais, seja nas redes sociais, seja nas ruas, né, de forma irresponsável, como acontece agora, pedindo o fechamento do Supremo, do Congresso, a derrubada e prisão de governos estaduais e prefeituras, né? E o próprio ataque à imprensa tradicional aponta um projeto no horizonte de uma ditadura. E a questão é a relação de forças, né? Me parece que a situação atual é bastante desfavorável para a oposição ao bolsonarismo por causa das medidas sanitárias que impedem a mobilização nas ruas, por exemplo. E ao mesmo tempo, as manobras que o Bolsonaro tomou no início da pandemia pareciam trazer uma certa nota de irracionalidade para quem quer fechar o regime. Se a gente puder, por exemplo, fizer uma comparação entre a atitude dele e a atitude do similar ao bolsonarismo na Hungria, que é o Viktor Orbán, que justamente se valeu das medidas necessárias de combate à crise do coronavírus para fechar o regime, né? E o Bolsonaro insistiu na ideia de não levar a sério, de sabotar as medidas sanitárias recomendadas pelos especialistas, pela ciência e etc. E não obstante todas as manobras que ele efetuou no último período, as Forças Armadas continuam dando apoio ao seu governo. O bolsonarismo só conseguiu fazer uma manifestação golpista algumas semanas atrás em frente ao QG do Exército, né, comandado pelo general
Pujol, que muitos na imprensa continuam insistindo de que é um legalista e que não participaria dessas manobras golpistas do Bolsonaro, os caras foram lá, fizeram essa manifestação ali, manifestação claramente contra a República, em área de segurança nacional, e não sofreram nenhum tipo de represália, né? Ou seja, eles estão incentivando esse tipo de manifestação, e o Bolsonaro tem subido o tom. Mas, obviamente, existem diferenças entre a cúpula militar e o governo, né? A gente teve aí a demissão do general Santos Cruz no ano passado, que se indispôs e foi alvo do gabinete do ódio lá, coordenado pelos filhos do Bolsonaro, por ele próprio, né? Coordenado pelos filhos do Bolsonaro, né? Mas a gente teve também o exemplo da iniciativa logo no início do governo, do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, de participar de uma coalizão militar para fazer uma agressão imperialista à Venezuela junto com os Estados Unidos. E a gente sabe que isso não prosperou porque teve uma negativa por parte da cúpula militar em embarcar nessa aventura. Então, obviamente que existem tensões, mas acho equivocado acreditar que essas tensões justifiquem a ideia de que tem estratégias diferentes entre a cúpula militar e o bolsonarismo. Acho que estão sintonizados, às vezes eles batem cabeça, mas o pendor autoritário está presente na cúpula das Forças Armadas, e esse, sem dúvida, seria um dos elementos fundamentais de uma manobra golpista por parte do Bolsonaro. Eu acho que descartar a possibilidade do Bolsonaro entrar numa aventura golpista é um equívoco muito grande. A questão é que a questão é a relação de força. Se ele tivesse relações de força já tivessem dadas, ele já teria dado esse golpe, né? Porque isso faz parte do projeto bolsonarista, sem dúvida nenhuma. Uma característica do Bolsonaro, Demin, é essa resistência a cumprir determinadas decisões judiciais. Eu cito 2 fatos recentes. O primeiro deles, a negativa em publicizar o resultado dos seus exames para a Covid-19 depois daquela viagem aos Estados Unidos, onde boa parte de sua comitiva se infectou. O Supremo Tribunal Federal teve de intervir para ele mostrar os tais exames, o que acabou acontecendo só anteontem. Outro episódio foi o desse vídeo da reunião ministerial que confirma as acusações do Sérgio Moro. Por que ele resiste tanto a cumprir ordens, Demian? Respeitar a hierarquia deveria ser uma das características de quem atuou boa parte da vida na carreira militar, não é? Bom, em primeiro lugar, essa resistência dele a cumprir ordens, né? Ou seja, é uma necessidade que ele tem de mostrar que ele controla o poder supremo, que ele inclusive está acima da lei, que é algo característico de políticos de viés fascista, como é o caso do Bolsonaro. Isso também serve para a mobilização reacionária das bases dele, que, além de tudo, utilizam esses episódios dos choques entre as instituições, as tentativas, né, muito aquém da necessidade do judiciário de controlar os arroubos do Bolsonaro, do próprio Congresso, fortalecer a narrativa de que ele é perseguido, de que ele está combatendo o sistema, que é parte da ideologia bolsonarista. No caso do vídeo da reunião ministerial, né, ou seja, a relutância em entregar esse material é porque se trata de fato de um material mais sensível, né? Os relatos desse vídeo dão conta de que a reunião dos ministros com o Bolsonaro é praticamente uma conspiração de mafiosos contra a República, né? É um covil de golpistas, né? Agora, essa questão da hierarquia, que é o ponto que você começou, eu queria dizer o seguinte: os militares brasileiros nunca aceitaram esse princípio liberal de que o poder militar deve estar subordinado ao poder civil. Eles nunca aceitaram isso. Então, toda a questão da hierarquia está subordinada a essa ideologia castrense. Essa ideologia que coloca os militares numa posição de natural preponderância do ponto de vista das hierarquias sociais. Então, isso está justificado dentro da ideologia do bolsonarismo. É preciso lembrar que não só o Bolsonaro teve uma breve carreira
militar marcada pela insubordinação, mas também a cúpula militar que faz parte do governo. O próprio vice-presidente, general Mourão, o general Heleno, e tantas outras figuras importantes do staff do governo Bolsonaro, todos protagonizaram episódios de insubordinação, né, e conformam uma característica desse núcleo militar que está à frente está apoiando e compõe o governo Bolsonaro. Demian, você acredita que os desdobramentos desse episódio do Sérgio Moro podem de fato levar ao afastamento do Bolsonaro? Apesar de todas essas evidências de crime de responsabilidade, ele já abandonou completamente seu discurso de campanha e se aliou ao baixo clero na Câmara, o que lhe garante pouco mais de 200 votos para barrar um eventual processo de impeachment. Diante de um personagem tão perigoso e controverso como Bolsonaro, esse pessoal não tem vergonha de se comprometer votando a favor dele? Esses aproximadamente 30% de apoio popular do presidente é suficiente para garantir a reeleição dos parlamentares que fizeram essa aliança espúria? Bom, está mais que evidente que a intenção do Sérgio Moro e do seu partido da Lava Jato é derrubar o governo Bolsonaro. Se ele vai conseguir é outra questão, né? Pois, como você já apontou, o Bolsonaro já garantiu o apoio do Centrão, né, comprando esse setor mais fisiológico do Congresso Nacional. Mas é preciso situar que o agravamento da crise e a eventual queda de popularidade do Bolsonaro pode aumentar demais o preço desse centrão. E isso poderia inviabilizar a continuidade do governo e fazer com que a oposição consiga encaminhar um processo de impeachment, de impedimento. Olha, o teor das acusações e o próprio espetáculo midiático da coletiva de imprensa do Moro, quando de sua demissão, aponta para que, de fato, a intenção dele, né, a intenção desse partido lavajatista é, de fato, derrubar o governo, e nisso eles estão apoiados pela própria Globo, né, que sempre teve essa aliança estratégica, né, com esse partido da Lava Jato, e mesmo o Moro como ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o governo que hostiliza a Globo sempre preservou, né, a figura do Moro, como no episódio da Vaza Jato, né. Então a gente tem aqui a ação de dois atores fundamentais do golpe de 2016, que é a Globo e o partido da Lava Jato, mobilizados para a deposição do governo Bolsonaro. Eu acredito que, enfim, as cartas estão na mesa, está ocorrendo, a luta política tem esse sentido, mas sem a queda da popularidade do Bolsonaro, dificilmente um afastamento dele vai ser efetivado. E como já disse anteriormente, é essa popularidade do Bolsonaro, na minha opinião, que mantém o apoio da cúpula das Forças Armadas à continuidade do próprio governo. Agora, passado esse inquérito, Demian, ao que tudo indica, caso não haja um fato excepcional, o Sérgio Moro, uma figura que tenta a todo custo se capitalizar como candidato à presidência, deve sair dos holofotes. Além de tudo, essa atuação dele no Ministério do Bolsonaro evidenciou, mais uma vez, que ele não passa de um político da pior espécie. Prevaricou ao não denunciar a tentativa de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, tentou impor um estado policial no país, navegando na onda da Operação Lava Jato. Como é que ficam as pretensões do Moro depois de todo esse processo, Demian? Sérgio Moro disputa o campo da extrema-direita com o Bolsonaro para as eleições de 2022. Ele foi um político, é um político, sempre se notabilizou por ser um juiz político, né, que tem uma ação política, isso sem entrar na questão da crítica a essa metafísica de o judiciário não faz política, né, que é uma grande bobagem, mas ele sempre teve uma atuação política, pretensões políticas, mas ele fez parte do governo Bolsonaro por inúmeras afinidades ideológicas. Então ele disputa no campo da extrema-direita. A saída dele agora busca, obviamente, preservar o seu nome do custo político da pandemia e da provável desgaste do projeto bolsonarista diante disso aí, se colocando como uma alternativa. Mas só que faltam 2 anos para a próxima campanha eleitoral.
e nesse tempo todo ele pode perder algum capital político. Ele teve um certo desgaste, seu capital político, por ter participado do governo Bolsonaro, mas, de certo modo, ainda se preserva de uma situação pior, e esse foi o cálculo que ele fez. Ao mesmo tempo, é preciso anotar que a queda de popularidade do Bolsonaro com a demissão do Moro foi menor do que a expectativa de uma grande parte dos analistas, né? O que denota uma consolidação do fenômeno do bolsonarismo. Então, se ele está disputando na mesma raia, se ele está disputando na raia da extrema-direita, enquanto o bolsonarismo estiver consolidado, ele tem um certo problema aí, daqui a 2 anos, para se viabilizar como candidato vitorioso nas urnas. O Moro não tem uma base militante como o bolsonarismo tem, que tem uma ideologia formada, não que o Moro não tenha uma ideologia autoritária formada também, mas não tem uma militância que faz essa guerra cultural, esse ativismo nas redes sociais, que tem outros dispositivos, mas ele, enfim, que faz esse tipo de ação que caracteriza o bolsonarismo, mas ele tem de fato outros dispositivos ao seu favor, como é o caso da própria Globo, e de parte significativa da direita política, que certamente apoiaria o Moro e pode eventualmente apoiá-lo no processo eleitoral em 2022. E ao mesmo tempo é preciso lembrar que certamente o imperialismo americano, a quem o Moro prestou já grandes serviços, pode apoiá-lo também, né? Ou seja, ele não cria esse tipo de atrito no plano internacional. Mas eles, eventualmente, pode ser que ele só seja viável diante, por exemplo, do afastamento do Bolsonaro antes de 2022, né, de uma queda dele, um eventual governo Mourão e um eventual esvaziamento do bolsonarismo como movimento político, porque me parece que a questão é essa: o bolsonarismo tem se consolidado como movimento político de tal modo que, mesmo numa eventual queda do Bolsonaro, ainda não está claro se ele vai se dissolver, se vai se esvaziar completamente, se não vai permanecer como a expressão de uma extrema-direita organizada de forma partidária, disputando o processo eleitoral no Brasil. Isso ainda é o futuro dirá. Agora, como é que você tem visto a atuação dos partidos de oposição diante deste cenário, Demian? Eu tenho notado que falta liderança na esquerda para coordenar o Fora Bolsonaro, apesar de todas as limitações provocadas pela pandemia. Bom, infelizmente a esquerda, no sentido amplo da esquerda, é a coadjuvante na crise. E isso tem várias explicações, né? Primeiro, a derrota histórica, né, sofrida no último período por parte da esquerda, seja da esquerda que esteve no governo, né, que se comprometeu com um governo que nem de esquerda era, né, seja aquela como, por exemplo, o PSOL, que fez sempre oposição ao lulismo, que nasceu da oposição ao lulismo, mas que não conseguiu se apresentar como alternativa à crise do lulismo. Eu digo isso, em primeiro lugar, porque é necessário a gente não superdimensionar o problema da falta de iniciativa da oposição de esquerda ao bolsonarismo, né? Não é simplesmente falta de vontade, né? Às vezes eu vejo isso, por exemplo, na questão do impeachment, né? Um grupo do próprio pessoal saiu antes com o pedido de impeachment, agora o partido todo está indo junto na ideia de impeachment. Parece que é uma grande ofensiva essa ideia de encaminhar o impeachment, mas olha o que ela coloca no horizonte. Vamos ter um olhar crítico sobre isso. Essa que parece ser a iniciativa mais ousada nos legaria um governo Mourão, esse mesmo que nesta quinta-feira publica um artigo golpista no estado de São Paulo, né? É aquela velha história, né? Quando você faz uma política e não possui uma estratégia própria, você faz parte da estratégia de alguém. E esse é o grande dilema da oposição de esquerda hoje, a dificuldade de ter uma estratégia para o poder, né? De superar as dificuldades provocadas pela derrota do ciclo do lulismo, né?
até agora a dificuldade de se construir como uma alternativa. Para encerrar, Demian, com tudo que vem acontecendo no país, o que nós podemos esperar para essas eleições municipais, caso de fato aconteçam em outubro? Está cada vez mais claro que o projeto liberal naufragou completamente, ainda mais depois da Covid-19. Dá para vislumbrar um protagonismo maior do campo progressista neste cenário ou o conservadorismo deve continuar a dar as cartas? Tradicionalmente, as eleições municipais são um processo muito mais despolitizado do que as eleições nacionais, né? As eleições para a presidência da República, para governadores estaduais. Então isso sempre é um terreno que a direita sempre tem maiores facilidades. Isso dado, né? E muitas iniciativas importantes no campo progressista para reverter isso, né? Discutindo questões estratégicas como direito à cidade e tudo aquilo que decorre disso, né? Ou seja, fazendo propostas no que se refere ao sistema de mobilidade urbana, sistema de transporte, na área da educação, da saúde. Mas essa é uma batalha muito difícil. Sem a pandemia, minha avaliação era que o bolsonarismo estava dado como certo que se consolidaria como força política talvez majoritária no pleito municipal. Não só por ter sido capaz de organizar uma rejeição ideológica à esquerda e que conforma aquilo que alguns anos têm chamado de onda conservadora. Enfim, a questão é essa, ou seja, enquanto que a esquerda que esteve no poder transigiu e operou durante mais de 10 anos uma forma de governo que, como disse o cientista político André Singer, era um pacto conservador, porque empoderou inclusive muitos setores que hoje compõem a base do bolsonarismo, né? Se a gente pensar, por exemplo, nesse protagonismo neopentecostal, né? Enquanto a esquerda transigiu com isso, essa direita que chegou ao poder com o bolsonarismo é a direita intransigente, inclusive do plano ideológico, né? Portanto, a vitória dela é uma vitória que consolida essas posições politicamente de uma forma talvez inédita na história do Brasil. Essa também, essa preponderância conservadora e essa possibilidade, né, de uma vitória conservadora agora nas eleições de 2020, também tem a ver com determinados instrumentos de controle territorial que impedem, com o uso da violência, que setores progressistas e a esquerda possa, por exemplo, fazer campanha em determinadas áreas. A gente pode pensar isso no caso do Rio de Janeiro, mas essa não deve ser uma realidade só da cidade do Rio de Janeiro, né? A gente tem uma nacionalização das milícias, né? Que é disso que a gente está falando, obviamente, né? Que se soma a esse outro instrumento eleitoral poderosíssimo, que é essa rede dos fundamentalismos cristãos, né? Que também tem uma grande capacidade eleitoral, né? Isso é uma grande vantagem que se soma ao poder do dinheiro, né? Aos donos da grana, né? Que estão sempre dispostos a financiar as alternativas de direita, mesmo que isso incorra em crimes eleitorais, né? Dado o fato de que a leniência, né, das instituições da justiça eleitoral tem permitido, né, que, como a gente viu no caso do escândalo das correntes de Zap, né, financiadas ilegalmente, no âmbito da campanha presidencial do Bolsonaro, ficou revelado, está sendo revelada cada vez mais os detalhes, né, pela reportagem corajosa da Patrícia Campos Melo na Folha de São Paulo e as revelações que a gente tem de lá para cá, né? Enfim, para a esquerda se tornar vitoriosa, ela vai ter que vencer todos esses obstáculos. Não dá nunca para dizer que é impossível, né? Eu acho que a luta está colocada, a gente não deve olhar para esse embate como se a gente estivesse fora dele, né? Então participo desse embate, em um lado desse embate, obviamente da esquerda, né? Então é necessário entender, né, mapear as dificuldades e conseguir ser criativo, né? Porque me parece que essa questão, se a gente consegue, quanto mais politizado for o debate, melhor para a esquerda, porque vai ser a oportunidade de apresentar propostas de fato estratégicas, né,
para a gestão pública nas cidades brasileiras. Quanto mais despolitizada, vai favorecer a direita, como é, na verdade, uma característica geral das eleições brasileiras, enfim, desde a redemocratização. Mas agora a gente está num momento meio que de colapso, né, desse regime que nasce da redemocratização e talvez caminhando para uma coisa muito distante disso. Bom, vamos ver até se vai ter mesmo, se vão existir as eleições municipais esse ano. Demian Mello, muito obrigado por conversar conosco aqui, abrindo as entrevistas do programa de hoje. Eu te desejo um bom final de semana e um forte abraço. Bom, eu quero deixar um grande abraço aqui para todas e todos e até a próxima aí. Conversamos aqui com Demian Mello, ele é professor de História da Universidade Federal Fluminense, a UF. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Atenção, professoras e professores das escolas particulares. Estamos sobrecarregados pelo excesso de trabalho nesse momento de pandemia. Os patrões não querem pagar o reajuste salarial de 2020. Mais do que nunca, precisamos de união para garantir direitos da categoria. Participe da Assembleia Virtual da Educação Básica, dia 16 de maio, sábado, às 10 horas. Inscreva-se para receber o link da Assembleia pelo site ou Facebook do Simpro Rio. Nenhum direito a menos. Simpro Rio, Sindicato de Professores. Voltamos a apresentar Faixa Livre. De volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a diretora do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED RJ, Nayá Puertas. Nayá Puertas, bom dia. Bom dia a você, a todos os ouvintes, e é sempre um prazer estar aqui no programa Faixa Livre. Obrigada por dar espaço ao sindicato para estar aqui mais uma vez presente. Muito obrigado, Nayá, por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Nayá, a realidade da Covid-19 tem se imposto no país. A doença tem se alastrado em velocidade e o Brasil pode se tornar em breve o epicentro das infecções no mundo. O governo federal, representado pelo presidente Jair Bolsonaro, vem negando a gravidade da crise de saúde. Já o ministro Nelson Teich tem tentado se equilibrar no cargo e é constantemente surpreendido pelas declarações irresponsáveis do presidente. Como é que o Sindicato dos Médicos tem avaliado os desdobramentos do novo coronavírus no país e as iniciativas do Executivo para frear a sua proliferação? A epidemia do coronavírus no Brasil se alastrou e o que ela vem demonstrando, esse alastramento demonstra para nós todos, é a falta de investimento em saúde. É a falta de investimento em saúde pública, no Sistema Único de Saúde. E essa falta de investimento não é só
em hospitais, material hospitalar, aparelhos, respiradores, sim, temos falta de leitos, mas o principal é a falta de investimento na saúde da população, nas condições de vida. Se temos condições de saneamento precárias, se temos condições de habitação precárias, como é que vamos ter saúde? Nessas condições, as epidemias se proliferam, se alastram com mais facilidade, quando não se tem água para poder lavar as mãos. Precisamos fazer higiene. E como vamos fazer? Essa epidemia do coronavírus nos demonstra muito essa falta de investimento na saúde e nas condições dignas de vida da população. O executivo, o chefe do executivo, tem tido uma postura irresponsável, uma postura de minimizar mesmo o que é a pandemia, o que é o coronavírus, as mortes que ela já causou no nosso país e as outras que pode causar e no mundo inteiro. Países que demoraram a se dar conta da importância dessa epidemia pagaram caro. Nós temos exemplos na Itália, na Espanha, o número de casos de mortos e de infectados, a questão da superlotação dos hospitais também em outros países. Aqui o executivo está sendo completamente... Está tendo um descaso muito grande com a população e com essa pandemia. As verbas prometidas para serem repassadas aos estados e municípios ainda não chegaram. Foi para o Senado, foi para a Câmara e até agora nada. Diminuiu-se, inclusive, o valor desses recursos que eram para ser investidos na questão de frear a epidemia do coronavírus. Sem contar essas atitudes que nós vemos diariamente na imprensa do chefe do executivo. Uma atitude responsável, uma atitude de completo desprezo pela vida das pessoas. A implementação do lockdown, que é a proibição do deslocamento de pessoas pelas cidades sem comprovação de extrema necessidade, começou a acontecer em algumas regiões do país e parece que será necessário em quase todo o território nacional. Você acredita que essa seja a única medida para se impedir uma tragédia ainda maior, Nayá? O lockdown não é a única medida, é uma medida mais drástica, mas é necessária. É necessária quando não se tem isolamento social e o aumento de casos de coronavírus, de casos graves, começa a se acelerar. Para podermos ter um verdadeiro lockdown, não é simplesmente algumas cidades fecharem as suas fronteiras entre elas próprias, como a gente já viu aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio, que acontece, Niterói, São Gonçalo. Nós temos que pensar como é que o acesso das pessoas aos serviços de saúde vão se dar, como vai ser o acesso para poder fazer até compras para se alimentar. O investimento, isso tudo precisa de uma logística anterior. E essa logística depende de investimento no pequeno,
no pequeno comerciante, porque ele vende ali no seu bairro e vai ter que fechar a sua porta. Como é que isso vai se dar? O desemprego. O investimento social, não só investimento nas condições de saúde, nos hospitais, em aparelhos, é o que resolve a questão do coronavírus. Precisamos, antes de ter, para poder ter um lockdown, o executivo, o governo federal precisa ter uma logística que garanta como isso vai ocorrer, minimizando o máximo possível as dificuldades que a população vai ter. Nós não fechamos fronteiras do país. Lockdowns em cidades vai diminuir a circulação do vírus por algum tempo, mas não vai resolver. Pode ser que diminua, que ajude a achatar um pouco a curva naquela localidade. Mas temos que pensar no país como um todo, no Brasil inteiro. É isso que a gente tem que ver, porque você diminui, aí vai diminuir a curva, relaxa o isolamento daqui a uns poucos dias e começa tudo de novo. Por isso que o que é necessário é ter uma coordenação dessas medidas. O governo federal tem o poder, não só o poder, ele é que deve se associar a estados, municípios, à sociedade civil, aos pesquisadores, a representação das mais diversas da sociedade civil para poder combater essa pandemia, até chegar ao lockdown, se for o necessário, mas minimizando a importância e a gravidade, principalmente a gravidade do coronavírus. Isso é difícil de acontecer e vai acontecer da maneira mais traumática para todos. Precisamos pensar, quando falamos em restringir acesso, né, nas populações periféricas, nas populações das comunidades, das favelas, porque lockdown não é colocar simplesmente as forças de segurança para reprimir as pessoas, né? As forças de segurança também têm que ser muito bem treinadas, eles têm que fazer parte dessa ação, de como coordenar essa ação para que não seja simplesmente tiro e bomba. Agora, o que nós temos visto, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, Nayar, é que o prefeito Marcelo Crivella e o governador Wilson Witzel estão resistindo a decretar o lockdown. Os analistas andam dizendo que essa postura se daria por conta do cálculo político que eles estariam fazendo. O fechamento total poderia prejudicar os planos de reeleição de ambos. É hora de se pensar em política quando a vida de milhares de pessoas está em risco, Nayar. É hora de se pensar em políticas, sim, em políticas públicas, em políticas que favoreçam a população, em política de saúde, em política que minimize o custo social da pandemia e de um lockdown. E é esse tipo de política que não é aplicada. Por isso estamos vivendo o que vivemos no Brasil e no Rio de Janeiro. A resistência do governador e do prefeito está ligada às eleições? Pode estar, sim, deve estar ligada às eleições, mas está muito mais ligado à força de quem detém o capital na mão. É quem pressiona, é quem não quer que feche. São os grandes empresários, os grandes comércios,
São as redes de supermercado, são as grandes redes, porque o pequeno já está sofrendo há muito tempo. As feiras livres são suspensas, às vezes sem aviso. Agora, as grandes redes funcionam. Eu acho que o que falta, no meu entender, é se pensar em política, sim, mas se pensar em política pública, política de investimento na população. E num momento como esse, de políticas que não só mitiguem a questão da proliferação do coronavírus, mas que, através dela, possamos debelar a pandemia, consigamos restringir cada vez mais e diminuir o número de casos. O Sindicato dos Médicos tem dialogado com as autoridades de saúde das esferas municipal e estadual para debater as medidas contra a Covid-19? O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro tenta dialogar com o município e com o Estado através das suas secretarias de saúde. Temos enviado ofícios, documentos, mas não participamos de nenhuma reunião de gabinete de crise, nem do Estado, nem do município, mas participamos efetivamente do Conselho Municipal de Saúde, que inclusive teve reunião essa semana, e participamos também do Conselho Estadual de Saúde. Esse diálogo tem sido feito através de nossas ações, não de reuniões que os trabalhadores tenham participado. Nayá, qual é a sua opinião a respeito da situação dos hospitais no Rio de Janeiro? Já estamos no limite da lotação dessas unidades de saúde, mas há um enorme número de leitos que estão impossibilitados de serem utilizados por insuficiência de pessoal. Faltou planejamento, Nayá? Esses leitos estão fechados não só por falta de planejamento, para mim, principalmente por falta de investimento. Temos leitos fechados em hospitais municipais e federais aqui no Rio de Janeiro por falta de pessoal, sim, mas porque não houve nenhuma forma de contratação, de concurso. Não houve concurso público. No caso dos hospitais federais, a contratação que vinha sendo feita por contratos por tempo limitado, essa contratação parou de existir, inclusive a renovação desses contratos. Há falta de pessoal por falta de planejamento, mas por falta principalmente de investimento no trabalhador, no investimento de relações de trabalho e no investimento nesses hospitais. Porque não faltam simplesmente, falta médico, falta enfermeiro, falta técnico de enfermagem, mas falta funcionário administrativo. Nós precisamos também de limpeza para poder que esses leitos sejam ativados. Para poder que funcionem da forma correta que tem que funcionar, precisa de toda uma estrutura. Então, falta principalmente o investimento na saúde pública. E em relação aos hospitais de campanha, Nayá? As obras, na maioria deles, estão atrasadas, faltam equipamentos, profissionais de saúde. Na sua avaliação, por que não se conseguiu cumprir esse cronograma justamente em um momento de total excepcionalidade, onde se exige decisões rápidas e responsáveis dos gestores públicos? Os hospitais de campanha não estão prontos por falta de planejamento adequado, de como comprar os equipamentos, os materiais, como se efetivar essa compra e da própria contratação de profissionais. Essa contratação
por tempo limitado, determinado, causa muita insegurança nos profissionais quanto à questão de adoecimento, de como é que isso vai ser feito, essa relação trabalhista que você não tem uma segurança na lei, como é que vai ser feita. Isso tudo dificulta mesmo pela imagem, por essa falta de decisão de resolver as questões de saúde, de ser efetivo na saúde da população do Rio de Janeiro, de tomar medidas que realmente minimizem o sofrimento das pessoas, o sofrimento das famílias e dos doentes. Por falar nisso, há uma série de denúncias a respeito de fraudes no Estado relacionadas à compra de respiradores, equipamentos fundamentais para os casos de maior gravidade da Covid-19. O ex-subsecretário de Saúde do Estado, Gabriel Neves, foi preso na última semana por suspeita de ter levado vantagem nessa compra emergencial. O que o Sindicato dos Médicos tem a dizer sobre essas denúncias, Nayá? São denúncias muito graves, já tem um dos suspeitos, né, preso. Elas continuam sendo apuradas e têm que ser apuradas profundamente para que todos os responsáveis sejam presos, porque precisam ser punidos exemplarmente. No momento grave que estamos vivendo, de perda de vidas pelo Covid, pela pandemia do coronavírus, não podemos aceitar que pessoas tirem proveito do sofrimento, tirem proveito próprio do sofrimento dos outros. Isso é um dos motivos da falta de equipamentos nos hospitais de campanha. Fica muito mais difícil você equipar os hospitais. Teve denúncia de superfaturamento, denúncia. E como é que ficam os equipamentos? Esses equipamentos vão ser utilizados? É muito grave isso. É muito grave, muito preocupante e precisa ser devidamente apurado e os responsáveis punidos. Para terminar, Nayá, você teria uma previsão de quando as coisas podem começar a voltar ao normal no país? Há uma estimativa de vocês a respeito da duração dessa pandemia aqui no Brasil? É muito difícil se fazer uma estimativa de quando vamos começar a retornar à normalidade, em vista do número crescente de casos de coronavírus, nessa última semana principalmente, em todo o país. Não dá para afirmar se é daqui a um mês, daqui a 2 meses. Precisamos de ações efetivas a partir do governo federal, junto com os governos estaduais e municipais. Essa integração, essa coordenação é necessária para que consigamos acabar com essa epidemia ou diminuir drasticamente o número de casos, para que aos poucos nas nossas vidas, que o nosso país volte à normalidade. Mas é muito difícil, nesse momento, fazer uma previsão. Nayá Puertas, muito obrigado por conversar conosco aqui no programa. Eu te desejo um bom final de semana e um forte abraço. O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro é que agradece poder estar aqui mais uma vez no Faixa Livre, conversando com você e com seus ouvintes. E a nossa mensagem é que tenhamos um excelente fim de semana, com diminuição dos casos de Covid, e que, para isso, fiquem em casa. Obrigada.
Conversamos aqui com a Nayá Puertas. Ela é diretora do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED-RJ. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Atenção, professoras e professores das escolas particulares. Estamos sobrecarregados pelo excesso de trabalho nesse momento de pandemia. Os patrões não querem pagar o reajuste salarial de 2020. Mais do que nunca, precisamos de união para garantir direitos da categoria. Participe da Assembleia Virtual da Educação Básica, dia 16 de maio, sábado, às 10 horas. Inscreva-se para receber o link da Assembleia pelo site ou Facebook do Simpro Rio. Nenhum direito a menos. Simpro Rio, Sindicato de Professores. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Zé Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Eduardo Pinto, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês no programa Faixa Livre. Muito obrigado por estar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre, Eduardo. Para começar, eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer a respeito desse, que eu acho que é o tema mais importante do país nesse momento, depois, é claro, da tragédia provocada pelo novo coronavírus, a nossa crise política. O Bolsonaro parece que está metido em uma enorme enrascada, especialmente depois do teor do material que está naquele vídeo da reunião ministerial onde ele teria feito ameaças ao Sérgio Moro na tentativa de interferir na Polícia Federal. Como é que você analisa todo esse imbróglio, Eduardo? Anderson, é evidente que o Bolsonaro hoje vive uma crise política enorme com a questão da gravação, dos áudios. O meu ponto é que eu não acho que, nesse momento, essa crise política signifique uma saída do Bolsonaro. E por que eu quero ressaltar essa discussão e esse ponto? Porque o Bolsonaro ainda conta com um apoio expressivo de parte da população. 32%, entre 30% e 32%, pelos diversos órgãos de pesquisa, ainda considera o governo Bolsonaro bom e ótimo. Tá? Isso mostra que o Bolsonaro ainda possui um apoio popular. Por outro lado, o apoio do Bolsonaro me parece que é ainda muito grande no andar de cima. Né? O Bolsonaro ainda tem um apoio expressivo dos representantes da Fiesp, do setor industrial. O Bolsonaro tem ainda o apoio expressivo do setor financeiro, principalmente na figura do Guedes. Né? O Bolsonaro ainda tem um apoio expressivo dos segmentos vinculados ao varejo, ao setor comercial, que é um segmento que tem se tornado cada vez mais poderoso. Tá? Então, acho que nesse momento você tem uma guerra de trincheiras. Como assim? Dificilmente o lado contrário ao Bolsonaro tem força para derrubá-lo nesse momento. Tá? E isso, claro, se você olhar os grandes meios de comunicação, especificamente a Globo e os grandes jornais, tem acelerado, intensificado e colocado essa notícia o tempo inteiro. Um fenômeno, inclusive, parecido do que ocorreu durante a crise do efeito Joesley, durante o governo Temer e as gravações, mas não necessariamente significa que o Bolsonaro cairá nesse momento ou num espaço curto de tempo. Além de tudo, né, parte expressiva dos segmentos militares apoia o governo Bolsonaro. Então, sim, uma crise política, sim, o Bolsonaro tem se desgastado, mas o Bolsonaro ainda permanece com a força expressiva, e vamos aguardar para ver o que o Supremo vai fazer, porque se for aberto um processo, é preciso enviar para o Congresso. Né? Por exemplo, se a reunião, que a reunião parece que é uma reunião completamente estapafúrdia, o ministro Celso de Mello abrir essa reunião. Qual será o impacto político disso? Né? Pode ter algum impacto, mas nesse momento o Bolsonaro tende a resistir. Bom, isso é uma avaliação, dado o nosso grau de incerteza, que é muito grande, mas a gente não dá para fazer avaliações muito longas, não. A gente nunca... É uma crise profunda, gigantesca, política e institucional, que permanece. Só fazendo o alerta aqui novamente. O Bolsonaro não é
o responsável pela crise. O Bolsonaro é uma infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente e que ele acelera a instabilidade e ele acelera a crise. Por quê? Para permanecer, ele precisa o quê? Gerar instabilidade. Ele precisa o quê? Tensionar as instituições. Ele precisa o quê? Deixar as instituições cada vez mais amedrontadas. Ou seja, o Bolsonaro faz política a partir do medo. O medo do quê? O medo de um possível fechamento, o medo de possível processo. E me parece que, recentemente, os militares também, né, têm utilizado esse artifício de balançar as armas para também gerar inquietações e preocupações. Eu acho que o texto do vice-presidente Hamilton Mourão, que saiu no Estadão hoje, reforça um pouco dessa linha, ou seja, ele diz que o STF e a imprensa têm que mudar de posições, dados os seus movimentos recentes. E isso me parece que é uma parte de jogar pressão política e institucional em cima tanto do STF quanto da grande imprensa, e como eles vão reagir a esse movimento é que a gente tem que aguardar nos próximos dias. Agora, neste cenário, Eduardo, todas as atenções se voltam para o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Ele tem se mantido afastado desse debate das denúncias do Sérgio Moro e aguardando a movimentação das peças no tabuleiro da política. O que falta para o Rodrigo Maia levar à frente um processo de impeachment contra o Bolsonaro? Anderson, em entrevistas recentes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem deixado muito claro que não pretende abrir nenhum tipo de pedido de impeachment via Congresso. Tá? Mas o que é que explica isso? Já que tanto o Rodrigo Maia quanto o Bolsonaro trocam farpas o tempo inteiro. Inclusive, a milícia digital bolsonarista já fez vários ataques ao Rodrigo Maia. Como explicar isso? Né? Primeiro ponto, de forma pragmática, o Rodrigo Maia pode estar fazendo a seguinte avaliação. Caso o processo de impeachment seja aberto, existe viabilidade política, ou seja, votos para que esse processo passe? Primeiro ponto. O segundo ponto, e eu acho que isso é mais forte, o Rodrigo Maia tem percebido, a partir de suas relações com o setor financeiro, que tipo de relações? O Rodrigo Maia defende várias das reformas, né, trabalhistas, fiscais, monetárias, e que também são demandas do setor financeiro. Basta ver que Rodrigo Maia está o tempo inteiro nas lives das mais diversas corretoras, da XP a outros segmentos. Dado isso, não me parece que nesse momento o setor financeiro, uma parte expressiva do setor financeiro, ache disfuncional o governo Bolsonaro até então. Pode até no futuro, breve, achar o governo disfuncional. Mas nesse momento, os setores financeiros, não por acaso, inclusive a XP acabou de sair o balanço do trimestre, aumentou os lucros de forma expressiva, né? Eu não acho que parte desse setor financeiro, uma boa parte, considere o governo Bolsonaro disfuncional. E por isso, eu acho que o Rodrigo Maia não se movimentará nessa direção. Além de tudo, tem um terceiro fator, e que me parece que as Forças Armadas têm balançado as armas o tempo inteiro, ou seja, realizado pressões políticas, e isso intimida, sim, né, o presidente do Congresso, e que tem deixado para o segundo, terceiro ou quarto plano qualquer possibilidade de abertura de impeachment. Ou seja, nesse contexto, o andar de cima que o Rodrigo Maia representa não quer o impeachment, e ao mesmo tempo tem uma pressão política, né, realizada o tempo inteiro, quer seja pelo Bolsonaro, quer seja por representantes dos segmentos vinculados ao Exército, que pressionam o tempo inteiro o Congresso para qualquer medida desse tipo. Agora, não era hora das oposições pressionarem o Rodrigo Maia para que ele aceite um desses pedidos de afastamento que se acumulam na mesa do presidente da Câmara dos Deputados? A oposição me parece completamente alheia a esse processo, Eduardo. Sim, Anderson. Nesse momento, as esquerdas tinham que se unificar e realizar uma pressão forte para a questão do pedido de impeachment. Agora, a questão toda do dilema do pedido de impeachment é quem substitui o Bolsonaro. Ou seja, o Mourão. O que é o Mourão? O que significa o Mourão? Porque muitos têm uma interrogação muito grande do que é o Mourão. É o Mourão da maçonaria de novembro de 17? Ou o Mourão agora supostamente racional, supostamente querendo pensar em conciliação? O próprio presidente Bolsonaro, em entrevista, falou que o Mourão é mais, vamos dizer assim, bruto que o próprio presidente Bolsonaro.
Mas é evidente que as esquerdas teriam que se unificar e iam pedir um processo de impeachment coletivo, ou seja, os vários partidos de esquerda protocolar no Congresso um pedido de impeachment apontando todas as irregularidades cometidas pelo presidente Bolsonaro nesse momento. Ou seja, é nesse momento que você precisa fazer política, e política em que sentido? É unificar as esquerdas e mostrar o quanto esse governo é desestruturador e destruidor para os segmentos do trabalho e, além de tudo, burla as regras para se manter no poder. O que me parece, Eduardo, é que essa ala militar que está aliada ao bolsonarismo tem enfrentado momentos de enorme constrangimento nos últimos tempos por culpa do ex-capitão do Exército, como nessa ida dos investigadores da Polícia Federal ao Palácio do Planalto para acolher o depoimento dos generais Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno. Esse tipo de situação não pode provocar um desgaste na relação entre o Bolsonaro e essa cúpula militar que segue no governo? Esses militares que de alguma forma ainda sustentam o Bolsonaro no cargo, não é? Essa discussão da ala militar e esse possível constrangimento que o governo Bolsonaro pode causar, eu acho que é muito mais um desejo, tá, do que realmente isso acontece na realidade. Por quê? Porque essa ala militar, primeiro, ela está ganhando maiores salários dentro do governo. Segundo, as verbas destinadas à área de defesa cresceu ano passado de forma expressiva em detrimento de todas as outras áreas. Ou seja, esse segmento voltou ao poder pela via democrática. Na verdade, o Bolsonaro é um instrumento desses segmentos militares. É um instrumento por quê? Porque esses segmentos militares precisam do voto do Bolsonaro, da capilaridade do Bolsonaro, para permanecer no poder. Não tenho dúvida nenhuma que esses segmentos, mais do que causar uma cisma, eles podem, em algum momento, deixar o instrumento de lado. Mas por que ele não deixa esse instrumento de lado se o Bolsonaro ganha tanto constrangimento? Porque o Bolsonaro tem 32% de popularidade. E ainda, o andar de cima também sustenta o Bolsonaro. Então, hoje você tem uma sustentação do Bolsonaro pelos segmentos militares, mas também pelo andar de cima. Isso vai do pessoal da XP ao pessoal do grande varejo, né? Nesse momento que ainda continua tendo rentabilidade. A questão toda é os impactos da pandemia na sua dimensão humanitária, na sua dimensão econômica. Isso pode causar rachas, quer seja no andar de cima ou no andar de baixo, porque não acho que o segmento militar vai desacoplar, mesmo com todos os constrangimentos do governo Bolsonaro, porque eles voltaram ao poder, eles voltaram a ter status e eles voltaram a ter ganhos corporativos. Eduardo, nós já conversamos aqui no programa algumas vezes sobre esse revés a cada dia mais evidente das pautas neoliberais no país. Está aí a pandemia do novo coronavírus que não nos deixa mentir. A necessidade de intervenção dos órgãos e instituições governamentais para manter um estado mínimo de bem-estar social joga por terra a teoria de que o mercado é capaz de regular a situação no país. É possível que esse keynesianismo de ocasião contamine os liberais no Brasil, Eduardo? Anderson, eu vou começar a responder pelo final de sua pergunta e depois vou explicar por quê. Não acho, tá, que os neoliberais brasileiros serão contaminados por esse keynesianismo de oportunidade. Por quê? Né? A questão toda que se coloca é, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, nesse completo momento de paralisia, choque de oferta como choque de demanda, e de uma completa desaceleração econômica, é evidente que o Estado aparece como salvador desse processo, mas não necessariamente significa dizer que você vai ter políticas keynesianas, né, quando esse momento de crise maior acontecer. Não por acaso, todos os neoliberais brasileiros, quer sejam eles teóricos ou economistas de mercado, todos eles que aparecem na grande imprensa são donos de corretora, o tempo inteiro eles dizem o seguinte: olha, quando passar a pandemia, temos que voltar para o ajuste estrutural. Olha, quando voltar a pandemia, temos que voltar ao ajuste estrutural. Isso vai do Armínio Fraga, que é considerado hoje um neoliberal progressista, em artigo recente na Folha de São Paulo, vale para o Samuel Pessoa, que ontem deu entrevista, né, dizendo que existe o risco da insolvência do Estado brasileiro. Isso é completa insanidade pensar em insolvência do Estado brasileiro numa situação em que o Estado emite sua moeda, que ele realiza as suas despesas. Tá?
A questão toda que se coloca é o seguinte: nesse momento de crise, o que é que você faz? O Estado entra, o fundo público entra, para garantir o salvamento de parte expressiva desses segmentos da sociedade, dessas frações de classe da sociedade. Não por acaso, o principal destinação de recursos é para garantir o preço dos ativos financeiros, né? Isso implica em que, Eduardo, você está dizendo então que não é para aumentar, é para deixar quebrar? Não, eu estou dizendo com essa injeção de liquidez do Banco Central, isso já mostra uma recuperação importante do preço dos ativos, mesmo que a economia capotando. Isso implica que quem tem ativos financeiros, ou seja, os fundos de investimento e seus proprietários, já começam a recuperar a lucratividade, mesmo com os outros segmentos ainda perdendo, né? Então, o que você tem nesse momento é uma disputa enorme entre os segmentos do dinheiro, as frações de classe financeira, bancária, comercial, agronegócio, tentando que o Estado brasileiro amplie o dinheiro destinado para esses segmentos, para que suas perdas não sejam enormes. Ou seja, tem uma disputa enorme de salvamento, e aí, novamente, o Estado é elemento fundamental para garantir a crise, mas isso não significa um nascimento de um novo keynesianismo. Agora é que dificilmente você consegue manter políticas neoliberais no contexto de crise como a gente vai ter, que vai ser longa. Você não volta aos padrões anteriores da crise como se a crise não tivesse existido, ou seja, você não vai aumentar fortemente o consumo como você tiver uma recuperação da própria pandemia. Necessariamente você vai precisar de investimento público, gastos do governo, para retomar a atividade na saída, na transição da crise. E isso os neoliberais brasileiros não vão admitir. E arrisco a dizer, isso os atuais militares brasileiros também não vão admitir, né? O que a pandemia trouxe é uma crise, antecipou uma crise do modelo neoliberal em curso desde 2016 e que ganha intensidade ainda maior durante o governo Jair Bolsonaro com o governo Guedes. Porque, em certa medida, esse neoliberalismo acelerado é o quanto os nossos setores dominantes querem implementar um novo regime de acumulação no Brasil. Que regime é esse? Que intensifica a jornada de trabalho, que gera uma exploração enorme, ou seja, na linguagem do Marx, um aumento da mais-valia absoluta. O que é isso, Eduardo? O aumento da jornada de trabalho sem a remuneração equivalente, que na linguagem moderna é o quê? Uma uberização completa da força de trabalho, sem direitos sociais, com a jornada de trabalho cada vez maior, sem nenhum direito sociais. Ou seja, é evidente que a crise explicita isso, mas não dá para ainda definir a saída da crise. Você vai ter uma luta enorme nessa transição de quem vai pagar o custo e o ônus dessa crise, e é evidente que esses neoliberais vão tentar novamente empurrar o custo desse ajuste por andar de baixo, assim como foi em 16. Ou seja, é uma batalha muito mais longa e não acho que eles vão girar, né, para o novo keynesianismo, com raríssimas exceções. Como era de se esperar, Eduardo, o governo revisou a estimativa para o Produto Interno Bruto deste ano de alta de 0,02% para um tombo de 4,7%. A nossa produção industrial, que já era pífia, se aproxima de um colapso. Diante de uma situação como essa, onde a economia não mostra sinais de reação, o que, aliás, já vinha acontecendo nos últimos 5 anos, dá para confiar no poder do capital privado para o país voltar a crescer, como faz o Paulo Guedes? Anderson, as revisões do governo mostram uma profunda queda do PIB. E arrisco a dizer que essas projeções ainda são otimistas. O grupo de indústria do Instituto de Economia da FRJ, em um documento recente, fez uma estimativa no cenário médio em que o PIB em 2020 deve cair 6,4%. Nós estamos falando da maior queda histórica, nós estamos falando de uma profunda depressão. E os primeiros sinais já ficam evidentes, como você bem alertou, na questão do comércio, da indústria, tá? E dos serviços. Os dados do IBGE já sinalizam esse processo, e olha que esses dados ainda não são os piores dados. Os piores dados estão por vir. E necessariamente a questão toda nesse momento, o Estado entra o quê? Para tentar garantir renda em uma queda profunda.
com empréstimo para os capitalistas, para as empresas, pequenas e médias e grandes, aumentando a liquidez para o setor financeiro e garantindo salário, tá, para segmentos mais baixos, associado aos R$ 600. Então isso, e observe bem, esses menos 6,4, segundo a estimativa desse estudo do GIC e o FRJ, já levando em conta os estímulos e incentivos governamentais, todas essas políticas, o que mostra profunda depressão. E mesmo quando a economia voltar a crescer, e voltar a crescer primeiro pela saída do isolamento, que vai ter que ser feito de forma controlada, gradual, para evitar um novo pico da pandemia, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Inclusive a China, recentemente, a Alemanha, estão preocupados porque voltaram alguns casos de ter um novo pico, né? Um novo pico da pandemia. Então você vai ter que fazer uma saída gradual. Com essa saída gradual, tá, você não volta ao estado normal da economia, que no caso brasileiro já era cambiante, né? Os 2 primeiros meses, até antes da pandemia, a economia já vinha crescendo muito pouco. É uma completa falácia do Guedes, como ele disse recentemente, que a economia brasileira já estava decolando, né? Os dados de emprego, de renda, de comércio, de indústria, de serviços, do mês de janeiro e fevereiro, mostra um sinal completamente diferente, né? A questão toda é que no pós-crise, ou na transição da crise, não tem como o investimento primeiro vai reativar. Primeiro por quê? Porque o nível de utilização das empresas vai estar alto. Desculpa, Anderson. O nível de utilização vai estar baixo. Como assim, Eduardo? Olha, no momento desse de crise, né, as pessoas deixaram de consumir uma boa parte dos produtos. Então, a indústria, né, vai estar utilizando pouco seu maquinário. Então, não tem sentido investir. Primeira coisa, não tem retorno de investimento rápido. Primeiro, você tem que retomar o consumo, né, para depois, o quê? Voltar a ter investimento privado. Então, o investimento privado não consegue decolar. Mas como é que você volta o consumo? Se você vai ter um contingente enorme de pessoas desempregadas, ao mesmo tempo um contingente enorme de pessoas preocupadas com o futuro, com risco enorme de perder o emprego, ou com renda diminuída. Então o consumo não vai vir. E se você manter o teto dos gastos, se você manter o mesmo regime fiscal, o governo também não consegue gastar. Então, a suposta recuperação rápida que estaria por vir, não virá. Necessariamente, situações como essa, você só consegue reativar a economia com investimento público e com gastos do governo, né? Isso já é relatado, isso não precisa, vamos dizer assim, nem ser keynesiano, raiz ou coisa do gênero. Todos os movimentos históricos de profunda crise, quer seja dos anos 30 e depois de 45, quer seja em vários momentos históricos, ou até a nossa mais recente crise de 2008, que é a crise financeira, mostra a necessidade de forte investimento público para reativar a economia. O nosso mesmo exemplo da nossa crise de 15 e 16, que depois não foi configurada com investimento público, mostra uma recuperação lenta, das menores recuperações históricas. Ou seja, não vejo nenhuma saída de retomada da economia sem investimento público e sem gastos governamentais. O problema disso tudo é que você tem setores financeiros, grande parte da imprensa, parte dos setores dominantes, né, completamente engessado para essa visão de mundo. Ou seja, supostamente as reformas, os ajustes vão gerar crescimento. Eu não sei aonde isso acontece, não existe nenhum modelo teórico que mostre nenhuma... Só tinha um modelo do Alesina, que inclusive ele recuou desse modelo, que é possível gerar crescimento econômico com ajuste fiscal, com ajuste monetário. Não existe essa situação, ou seja, não existe saída de retomada de crescimento sem investimento público ou gastos governamentais, Anderson. Nós tivemos nos últimos dias a queda da taxa Selic ao patamar mais baixo da história, chegando aos 3% ao ano. Mas os juros reais da nossa economia seguem elevados. Por que não se mexe nesses juros cobrados pelas instituições financeiras, Eduardo? A crise econômica não é capaz de reverter esse movimento? Os juros, a taxa Selic cai no menor patamar. Ao mesmo tempo, os juros na ponta aumentou. E por que isso? Tá? Os bancos, nesse momento, é o que eles diriam, eles impostam a liquidez. O que é isso? Eles não vão emprestar para empresas ou pessoas físicas no momento em que você tem um risco de crédito.
Você não sabe se daqui a 2, 3, 4, 5 meses, dado o efeito da crise, essa empresa pode quebrar, ou essa empresa pode ter um problema financeiro enorme, ao mesmo tempo também para as famílias. Logo, como aumenta o risco de crédito, e ele, por ser uma empresa capitalista, ela não vai emprestar barato. Agora, como é que se resolve isso? Aqui é o ponto. Você teria que atuar na ponta a partir dos bancos públicos, forçar Caixa, Banco do Brasil, BNDES, né, a ampliar o crédito, né, com juros mais baratos. Mas essa não é a estratégia desse governo atual. Tanto o Banco do Brasil, como a Caixa, como o BNDES, não tem uma função de uma empresa estatal financeira pública, exatamente nesse momento de crise, tem uma política anticíclica. Pelo contrário, ele segue o mesmo padrão do setor privado. E nesse momento, o setor privado se recolhe. Se recolhe por quê? Porque esses bancos, né, os juros caem. Ao mesmo tempo, o Banco Central aumenta a liquidez. Como assim aumenta a liquidez? Por exemplo, reduz o compulsório dos bancos. Os bancos implica o quê? Que esse dinheiro livre, os bancos não vão emprestar. O que os bancos vão fazer? Colocar em títulos do governo. Mesmo que a rentabilidade seja mais baixa, o risco de perda é zero. Tá? Nesse sentido, você teria que ter uma intervenção do Estado, principalmente via bancos públicos, né, para, na ponta, estimular e reduzir os juros da ponta. Mas esse governo, com essa equipe econômica, não fará isso. Logo, você cria um problema do quê? Mesmo com o aumento enorme da liquidez, esse dinheiro não chega na ponta de quem precisa. Quem? As pequenas e médias empresas, inclusive também as grandes empresas. Não chega. Por quê? Porque os bancos vão cobrar um juros maior, porque o risco aumentou. E pode ter certeza, antes, os bancos não iriam reduzir os juros com risco maior. Isso tem que ser feito como? Via bancos públicos. Ou seja, o papel fundamental do setor público, dos bancos públicos, seria esse tipo de política anticíclica. E aí, na ponta, os outros bancos acabariam reagindo a isso, a esse tipo de concorrência. Mas isso não é uma estratégia da atual equipe econômica, menos ainda do atual presidente. Agora, o dólar é que disparou, não é, Eduardo? A moeda estadunidense se aproxima cada vez mais da marca dos R$6. O professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix, já diz há um bom tempo, bem antes dessa crise do coronavírus, que a cotação do dólar baterá os R$ 7,50. Essa previsão dele é factível, Eduardo? Olha, Anderson, vou fazer aqui uma brincadeira que é o seguinte. Economista tentando acertar a taxa de câmbio é o negócio mais difícil do mundo, porque se tem uma variável que é volátil, dado o nosso grau de inserção subalterna no sistema internacional, dados os nossos mecanismos de não controle, de entrada e de saída, pensar no nível da taxa de câmbio, eu acho muito complicado. Respeito muito lá o Nildo, mas é uma coisa muito complicada. É evidente que eu acho que tem uma tendência de aumento da desvalorização, e essa desvalorização está associada ao quê? Tá? Primeiro ponto, com essa redução da taxa de juros, parte de capitais estrangeiros que aqui estavam voltam para a segurança, porque você tem uma instabilidade econômica, política e social impressionante, e parte, né, do dinheiro dos ricos internacionais que aqui estavam em bolsa, em títulos, sai porque você aumenta o quê? O risco da rentabilidade, por causa da redução da taxa de juros, e o risco, inclusive, de movimentos mais bruscos, dado que é a nossa economia brasileira. Né? Agora, o que é que reflete isso? Né? Isso reflete uma política, né? Em certa medida você poderia até segurar e controlar, porque você tem ainda tem o Brasil um certo colchão de segurança que são nossas reservas, mas que a gente tem perdido de forma acelerada. Aqui eu queria comentar que é um completo erro, uma maluquice, dizer que nós temos que pegar nossas reservas para aumentar investimento. Isso é um erro gigantesco. Se nós não estamos numa crise ainda pior economicamente, é porque a gente tem ainda alguma margem de manobra na questão externa. Né? O Banco Central poderia estar fazendo intervenções maiores para segurar o câmbio, mas ele prefere deixar a lógica de mercado, como se com isso fosse resolver os problemas da indústria. Né? Porque a indústria sempre pediu, no caso brasileiro, câmbio e juros baixos.
A gente está... juros baixos e câmbio alto. A gente está vivendo isso, a indústria não decola. É muito mais do que isso. A nossa questão da indústria é uma questão estrutural. Não diz respeito a apenas juros e câmbio. Tá? Agora, esse câmbio se desvalorizando nesse patamar, né, só não está causando uma inflação profunda porque a gente está numa completa depressão econômica. Né? A gente já teve taxa de inflação negativa no mês passado, tá? E a tendência é que a gente tenha depressão. Os economistas sempre falam, olha, inflação alta aleja, mas depressão mata. Né? Então esse câmbio ele vai ficar, em certa medida, balançando desse jeito, porque você tem essas taxas de juros mais baixas, e além de tudo, até que ponto você não já tem parte de capitais nacionais se deslocando para o exterior? Por enquanto ainda não. Esse é um movimento aqui que tem a ver com saída de capitais estrangeiros que já estava acontecendo desde o final do ano passado. Né? Não vai entrar dinheiro novo em investimentos produtivos e, quiçá, para investimentos financeiros, dado que é esse atual governo, dado que é o completo descalabro econômico, político e institucional em curso no Brasil. Enquanto o governo segue em sua trajetória em defesa do grande capital, Eduardo, a população mantém-se em desespero, se arriscando nas filas intermináveis na porta das agências da Caixa, em busca daqueles míseros R$600 de auxílio emergencial. Além disso, o governo conseguiu colocar naquele projeto de ajuda a estados e municípios o congelamento dos salários dos servidores por 18 meses. Mexer nos ganhos do funcionalismo público é tão fundamental assim para o governo, Eduardo? Por que essa insistência do Bolsonaro em prejudicar os servidores? Anderson, são dois elementos da sua pergunta que eu quero destacar aqui. O primeiro é a dificuldade, tá, que uma parte da população, especificamente os informais, está tendo para receber os seus R$600. Tá? Eu acho que isso é mais só do que um problema burocrático. Eu acho que tem uma dificuldade ou uma, vamos dizer assim, uma estratégia de criar dificuldades. E por que uma estratégia de criar dificuldades para essa parte da população? Porque esses gastos implicam em aumento do déficit. E boa parte, na verdade boa parte não, toda equipe econômica hoje do governo tem cabeça de planilha. O que é isso de cabeça de planilha? Ele está olhando muito mais os efeitos do déficit fiscal, das contas públicas e não olhando as pessoas, os trabalhadores. O que significa dizer o seguinte: se você cria dificuldade para que as pessoas tenham acesso a isso, você reduz os gastos do governo. Né? Ou seja, esse é um governo que se preocupa muito pouco com as pessoas. Né? E a equipe econômica, então, está muito mais preocupada com o resultado fiscal e, mais do que isso, sim, quem vai ganhar com esse processo ou quem vai deixar de perder. Ou seja, esse segmento, sim. Não por acaso o setor financeiro apoia o governo Bolsonaro, não por acaso, quando falaram de um suposto projeto pró-Brasil que o Braga Neto apresentou, toda a grande imprensa, todo o mercado financeiro, o Armínio Fraga, todo mundo foi questionar sobre uma possível mudança de rota da política econômica. Né? Então observe que, primeiro, né, essa dificuldade dos setores governamentais para passar o dinheiro para uma parte da população me parece que isso é forçado. O segundo movimento é jogar a culpa, e sim, jogar a culpa sempre no Estado, e principalmente no quê? Da ideia do servidor público preguiçoso e que não trabalha, como se o Estado e o servidor público fosse o grande problema. É evidente que, se você olhar o seguinte, você reduzir ou congelar salário, isso não vai aumentar nem afetar fortemente a questão dos gastos, e mais ainda, você retira a renda. Aqui, Anderson, eu queria ressaltar que, sim, existem alguns segmentos pequenos dentro do Estado brasileiro que têm salários enormes. Esse sim que teria que ser contingenciado. Aí eu estou falando de profissionais da área do judiciário, inclusive, recentemente, militares solicitaram à CGU, né, um parecer para quebrar o teto dos gastos, para acumular rendimentos. Então observe que contradição. Isso foi suspenso só no âmbito agora da crise do Covid. Ou seja, sim, é preciso em algum momento, né, e tem que ser uma proposta inclusive da esquerda, de realizar sim reformas no Estado, mas a reforma no Estado aonde? É tornar mais equânime
a questão dos ganhos salariais, principalmente de segmentos muito específicos, né, que se comportam como castas, e aí parte do judiciário e alguns segmentos do Estado brasileiro, que é uma minoria dentro do funcionalismo público, né, que garante a prestação de serviços, que garante agora uma enorme prestação de serviço no âmbito da pandemia, suas instituições de pesquisa, suas instituições educacionais, todos os seus atendimentos em hospitais. E, além de tudo, em termos macroeconômicos, isso não gera nenhum efeito efetivo, né, de que a ideia de que você tem limites para gastar nesse momento, dada a possibilidade de você ou se endividar ou de aumentar a emissão monetária, tá? E que necessariamente alguém poderia perguntar, mas isso não vai gerar inflação? Não, pessoal, a gente tem uma profunda depressão econômica, isso não gera inflação. A questão toda é como esse tipo de política pode gerar concentração ou distribuição de renda ao longo do tempo. Nesse caso, pode gerar concentração, porque parte dessas elites vão conseguir se defender muito mais na frente, né, aí do setor financeiro e outros segmentos. Mas essa é uma característica do Guedes, desse governo atual, jogar a culpa de todos os problemas no funcionalismo público. Isso está em curso desde a época de 2015 e 2016, e seu mecanismo da Lava Jato, de associar Estado à corrupção, servidor público a esse representante do Estado que apenas pensa de forma corporativa. É um dos bodes expiatórios, é um dos bodes expiatórios que esse governo, o Guedes Bolsonaro, coloca na sala como se esse fosse o maior problema. Para encerrar, Eduardo, eu gostaria de falar rapidamente sobre a situação no mercado do petróleo. O preço da commodity tem variado muito nos últimos tempos, em níveis muito baixos. O consumo de petróleo no mercado caiu vertiginosamente. Como fica a situação da Petrobras diante disso, Eduardo? Anderson, quanto à questão do petróleo, é impressionante se a gente olhar a Covid, o próprio processo de isolamento, gerou uma forte redução do consumo de petróleo e derivados, principalmente na China, o principal mercado consumidor hoje de petróleo do mundo. Que implicou uma queda, que por si só já implicaria uma queda do preço. Só que isso foi agravado porque nesse momento de queda da demanda, também ocorreu um aumento da oferta, no contexto de uma disputa geopolítica de oferta de petróleo entre Rússia e Arábia Saudita, que eles não conseguiram entrar em acordo só recentemente da quantidade produzida desses dois países, dois grandes produtores e exportadores de petróleo. Com isso, o preço em março, abril, despencou de forma impressionante, né? Gerando um enorme excesso de oferta. Tá? Nessa situação, o segmento de petróleo tem toda uma reconfiguração. Inclusive, se esse preço permanece baixo por um período longo, isso vai inviabilizar boa parte da produção do petróleo de xisto norte-americano, em que os custos de produção estão acima de $30 o barril. Isso praticamente viabiliza uma enorme fatia do setor petrolífero norte-americano e que ganhou espaço enorme nos últimos 5, 6 anos, inclusive na produção e na exportação dos Estados Unidos, né? Ou seja, tem aqui uma geopolítica do petróleo importante para entender esse movimento de queda dos preços associado à Covid. Ou seja, aumenta a tensão da geopolítica do petróleo, da economia política do petróleo e, nesse momento, uma tendência de preço mais baixo. Como isso afeta a Petrobras? Tá? Nós do INEP fizemos uma estimativa. Por enquanto, ainda nesse primeiro trimestre, o efeito não vai ser ainda tão relevante. Por quê? Porque a produção de petróleo aumentou de forma significativa nesse primeiro trimestre em relação ao trimestre do ano passado. Quase 14% a produção de petróleo. Sendo que esse petróleo, tá, em boa parte, quase 80%, foi exportado. A China continuou ainda comprando petróleo, né, no mês de março de forma expressiva. E por que isso, mesmo com a sua queda do consumo? Primeiro, tem a ver com contratos, né? E segundo, como o preço caiu, a China passou a comprar petróleo para fazer estoques, né? Então, no primeiro trimestre de 2020, né, a Petrobras conseguiu esse enorme crescimento da produção
que em parte foi exportado, principalmente para a China, e outra parte foi refinado, ou seja, aumentou a capacidade de refino das refinarias da Petrobras. Sendo que essa maior quantidade de derivados também foi exportado. Né? Como assim, Eduardo, no meio de uma crise dessa? Uma parte expressiva desses derivados foi exportado, que é o óleo combustível, que é o bunker de navio. É um tipo de combustível, é o combustível de navio que, no caso, na produção brasileira, a Petrobras tem conseguido o quê? Produzir com menor teor de enxofre, fruto, né, do petróleo com menor enxofre do pré-sal e das reconversões das refinarias da Petrobras realizadas em 12, 13 e 14, já prevendo essa mudança regulatória no setor. Para você ter ideia, a principal refinaria produtora desse tipo de óleo combustível é a refinaria da Bahia, né? A refinaria Landulfo Alves, que é inclusive a refinaria que está colocada à venda. Ou seja, no âmbito de uma crise dessa, o refino ajuda, né? Vai ajudar provavelmente a que a Petrobras não tenha um prejuízo, né? Provavelmente até lucro. A gente estima um lucro de aproximadamente 4 bilhões, tá? Caso não tenha nenhuma despesa extraordinária. Vocês ouvintes já vão saber do resultado amanhã. Eu estou falando hoje, gravando hoje, antes da divulgação do resultado da Petrobras, que vai ser hoje à noite, né? Mas o que significa dizer que, né, as refinarias, o refino aumentou, mesmo com a queda das vendas internas, isso foi destinado para o setor exportador, o que mostra que mesmo com a queda do preço do petróleo, a Petrobras tem capacidade de resistir, principalmente se mantiver suas refinarias, principalmente se conseguir manter uma estratégia, né, de integração vertical, ou seja, não apenas produzindo petróleo cru, mas também produzindo derivados e realizando outras atividades da cadeia do petróleo. Acho que aqui é um ponto fundamental, ou seja, a estratégia e a forma da Petrobras sair disso é manter a sua estrutura atual, tá, do refino, e que quem é economista do setor de petróleo sabe, quando o preço do petróleo cai muito, como a gente está vendo nesse momento, a lucratividade fica maior na área do refino, enquanto o setor de exploração e produção cai a lucratividade. Então, nesse momento, imagine o seguinte, ouvintes, se a Petrobras já tivesse vendido suas refinarias, a tendência é que ela não conseguiria exportar, vender todo o seu petróleo produzido no pré-sal, né, a um preço que ela consegue vender hoje, né? Ou seja, esse lucro seria obtido pelas empresas, pelas refinarias privatizadas. Então é um erro estratégico hoje a Petrobras continuar na sua política privatista, e é um erro não só para a nação brasileira, mas é um erro para o negócio da Petrobras. É um erro que pode ter efeitos enormes no médio e no longo prazo. Então, nesse sentido, né, a Petrobras, nesse momento, como resultado mais de curto prazo, ela deve manter seus lucros num patamar menor, mas ao mesmo tempo também tinha que se fazer medidas de contenção da produção, né? E por que isso? Porque a demanda caiu muito. Então esse tipo de ajuste tem que ser feito, mas não pode fazer um ajuste enorme em cima da força de trabalho, né? Encolhendo e tornando a empresa ainda menor, né? E que isso pode até gerar um aumento de rentabilidade no curto prazo, mas significa uma empresa encolhida, uma empresa que pode, no médio prazo, ter problemas se depender apenas da exportação de petróleo cru e que não tem capacidade nenhuma de gerar efeitos tecnológicos, de renda, de emprego para a nação brasileira. Eduardo Pinto, muito obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender essas questões relativas à economia e à política no Brasil. Eu te desejo um bom final de semana e um abraço. Obrigado, Anderson. Obrigado, ouvintes. Bom final de semana para todos. E continuamos tentando entender esse Brasil, essa contradição, em um momento de muita incerteza, muito pessimismo, mas precisamos ter força e energia para continuar lutando para transformar esse país numa nação que incorpore o andar de baixo e que tenha um projeto popular. Bom dia e abraço a todos. Estamos aqui com o Eduardo Pinto. Ele é professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP.
E vamos encerrando a edição de hoje do programa. Esperando vocês na segunda-feira, a partir das 9 da manhã, nosso horário alternativo, para mais uma edição do Faixa Livre. Um bom final de semana a todos e um abraço. Até lá!